Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 9. Eu sou Rafael Arinelli e comigo, meu companheiro de cinemação, fala Daniel Cury. Grande Rafa, fala galera, como é que vai? Tudo bem, tudo maravilha. Hoje com desfalque do Henrique, o Henrique sempre trabalhando muito e a gente tá sentindo falta dele aqui. Mas hoje temos muita coisa legal para falar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o filme Ted, filme que o Cinemação lançou aí a promoção Ted, que vai levar você e mais um acompanhante para assistir o filme Ted em qualquer lugar do Brasil que esteja passando o filme. Então a gente vai falar um pouco mais sobre o filme, vai conversar sobre ele e também vamos falar um pouco sobre filmes de zumbi. Filmes que marcaram época, filmes que foram bons, que deram medo, que foram engraçados, todos eles. Para começar o podcast Cinemação número 9, vamos pro quadro Repercussão. Mais um quadro Repercussão começando aqui. Dani, qual foi a repercussão que mais te chamou a atenção? Pois é, eu gostei de um comentário, na verdade porque eu achei, enfim, tem uma coisa engraçada. Tem um comentário do Christian Eudóxio, ou Eudócio, não sei como é que fala. Ele comentou em um post chamado Avatar pode ter filme 4 ou não, né? Que foi sobre a possibilidade de se fazer uma segunda trilogia, na verdade, né? Ou um filme depois do Avatar 3. Porque até o 3 a gente tem certeza que o James Cameron vai fazer. E aí ainda não é certeza se vai ter o 4. Entendi. Aí eu escrevi o post sobre isso, essa notícia, e o Christian, ele comentou da seguinte maneira. Ele comentou assim: diferente essa forma de fazer uma continuidade do filme, voltando atrás na história. Aí eu achei engraçado, porque realmente é bom. Eu achei, provavelmente ele achou isso muito bom. E eu também acho que de repente pode ser uma boa o Avatar ter uma segunda trilogia. Só não é tão diferente porque tem outras grandes, pelo menos o Star Wars, né? Foi feito dessa maneira, foi feita a primeira trilogia sobre uma coisa e a segunda trilogia falando sobre o passado. E a gente pode citar aí como exemplo o Senhor dos Anéis, que de certa forma agora com o Hobbit ele está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, exatamente. Ou seja, ele está falando, e o Hobbit vão ser 2 filmes, né? Então ele vai contar em 2 filmes a história antes do Senhor dos Anéis, e querendo ou não, é tudo a mesma franquia, né? Então, o que é engraçado nesse do Avatar é que nem saiu o segundo, os caras já estão falando de mais 3 na frente. Porque uma ânsia de fazer o filme incrível. É impressionante. O pessoal agora, na verdade, o que dá dinheiro hoje, mais do que só fazer filme hollywoodiano, é fazer franquia, né? Porque franquia você economiza na hora de criar personagem, você já tem todo mundo criado. Na hora de criar cenário, de criar um monte de coisa que já está criado, né? Então isso economiza. Aí a galera só pensa em ganhar dinheiro, tem também isso. Eu só acho que tem que tomar muito cuidado com esse negócio de trilogia, porque uma coisa é você começar a fazer um projeto de filme já pensando que ele vai ser uma trilogia. Aí você, sei lá, monta a história inteira e daí pica ela em 3 pedaços, por exemplo. Faz um pouco mais de sentido. Agora você lança um filme como Avatar e daí o filme se torna um marco, porque ele foi derrubou aí vários mitos aí no cinema. Tecnologicamente falando. De repente o cara fica tão empolgado que já fala, vamos fazer o 2. Mas às vezes o filme não foi planejado pra ter um 2, pra ter um 3, pra ter o 4. E daí às vezes até cai um pouco a qualidade do filme, porque você já vai com aquela ânsia de... exatamente. Tem que ver o quanto que o James Cameron se programou pra fazer isso. Né? Ele não sabe
se na cabeça dele já tinha provavelmente dois, ele tinha um pouco de ideia, mas tem que ver se a ideia de realmente fazer o 2 e o 3 já vinha desde sempre mesmo, ou se foi aquela coisa de não, vamos fazer agora que a gente viu que o negócio deu muito certo. Exatamente. Então, enfim. Bom, e eu tenho uma repercussão aqui legal, bem simplória aqui, mas que é legal ter essas coisas também pra gente ver como que o pessoal tá pensando também em relação a isso, né? Então foi um comentário deixado no post que tal Liga da Justiça com os irmãos Wachowski, que a gente falou no podcast Cinemação número 8. Daí o Anderson Costa dos Santos Souza falou: seria muito bom se isso acontecer, que foi um pouco do que eu falei no podcast 8. Eu fico muito esperançoso com Liga da Justiça com os irmãos Wachowski, porque eu acho que eles sabem trabalhar com esses múltiplos personagens e tal. Agora, eu passei essa semana, eu estudei um pouco mais sobre o Ben Affleck e eu acho que ele poderia ser uma boa escolha também, só que ele ainda tá meio cru, né? Tipo, ele ainda tá começando a fazer filme e tal, e ainda não pegou esse desafio de dirigir vários personagens que devem ter mais ou menos o mesmo peso, né? Sim. Não sei. E uma coisa é dirigir um filme mais independente, outra coisa é dirigir um projeto de Hollywood gigantesco que vai ser o Liga da Justiça. Exatamente. Mas de qualquer forma eu acho que a gente sempre pode se surpreender para mais ou para menos. Lógico. Pode ser que o Ben Affleck surja por aí e traga um negócio muito louco, muito legal e muito bom. Pode ser que os irmãos Wachowski peguem e façam uma porcaria. Exatamente. A gente não pode achar que só porque vai ser dá esperança. A gente acha que os irmãos Wachowski podem fazer um grande filme com Liga da Justiça, mas eles podem fazer uma grande porcaria também. Mas ainda no campo da especulação. Ainda faltam confirmar o filme, faltam confirmar diretor, de repente ator. Tem ainda muita dúvida atrás do Liga da Justiça, né? Claro. É só uma questão de... A especulação faz parte um pouco, né? Inclusive um comentário interessante que eu pensei agora. É uma crítica que se faz muito ao cinema nacional. Agora tá melhorando um pouco, mas o cinema nacional não tem tanta... Eles não sabem criar expectativa. E eu acho que a gente teria condição de fazer isso. Claro que não com o mesmo peso de Hollywood, porque Hollywood se envolve cifras absurdas. Verdade. Mas eu acho interessante isso, você criar aquela coisa de o filme tal pode ser criado por tal. Eu sempre tento fazer isso nas notícias do Cinemação, né? Colocar assim, olha, um filme brasileiro tal que vai ter a Sandy, e aí tá só começando, mas é legal criar um pouco essa expectativa, e é uma coisa que infelizmente a gente não tem tanto no cinema nacional, que nem a gente tem nesse caso. Tipo, Liga da Justiça, quem vai ser o diretor? A gente já tá tudo alimentando essa expectativa. Já tá discutindo isso, o filme nem foi confirmado ainda direito nem e tal. Nem saiu do papel totalmente. A gente não pode dizer que não saiu do papel. Nessa sexta-feira chega aos cinemas o filme Ted, o primeiro filme, né, do criador de Uma Família da Pesada. O filme chega aos cinemas no dia 21 de setembro, agora, e vem trazendo uma expectativa muito legal ao redor do filme, porque tem toda essa perspectiva de ver um filme feito pelo criador da Família da Pesada. O filme, além de já chamar a atenção por ter esse diretor, a gente queria também alavancar mais esse filme, convidando as pessoas para ir ao cinema assisti-lo através de uma promoção que o Cinemação está fazendo, a primeira promoção que o Cinemação está fazendo, e é a promoção TED. Para você participar é muito simples, você tem que entrar no Facebook do Cinemação, facebook.com/cinemação, e você só precisa curtir a nossa página, curte a página do filme do TED, compartilha a mensagem e clica na aba promoção,
e em seguida clica em quero participar da promoção. Você vai estar concorrendo a um par de ingresso para você assistir o filme TED em qualquer lugar do Brasil. Não importa onde você esteja, não importa onde você esteja escutando o podcast agora. Se o seu cinema tiver com o filme em cartaz, a gente vai te levar lá para assistir. Você e um acompanhante. Então é muito simples participar dessa promoção e vale a pena. O filme ele é dirigido pelo Seth MacFarlane e ele traz no elenco o Mark Wahlberg e a Mila Kunis como os grandes protagonistas aí do filme, além, lógico, do ursinho Ted, né? Que é o próprio Seth MacFarlane que faz, né? Exatamente. Ele é o diretor e ele mesmo faz a voz do Ted. A voz do Ted, exatamente. E a história é sobre um ursinho que na época do Natal, o John, que é o personagem do Mark Wahlberg, ganha o Ted e faz um pedido lá pro Papai Noel, como muita gente já fez, para que o seu ursinho Ted de pelúcia ele ganhe vida. E aí um dia o garoto acorda e tá lá o ursinho, ganhou vida. Imagina, tipo, quanta criança não queria que isso acontecesse, né? Mas com o John acontece. Só que daí o tempo vai passando, os dois se tornam grandes amigos e o John e o Ted começam a morar junto. Só que o ursinho, conforme ele vai crescendo, a gente vai vendo que ele vai mudando um pouco a personalidade. Então ele vai ficando um tanto quanto mal-humorado, vai ficando meio ranzinza, começa a gostar da mulherada, sexo, rebelde. drogas, rebelde. Ele curte tudo isso e ele começa aí a atormentar um pouco a vida do John, que em seguida ele se envolve aí com a Lori Collins, que é interpretada pela Mila Kunis, e a Lori quer um relacionamento mais sério com o John. Só que para ela ter esse relacionamento sério com o John, ela pede pro John mandar o Ted embora, né? Quer ficar junto com o John lá. E assim, além da parte toda, toda uma comédia, super escrachada, tem bastante palavrão e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente já vê que é um filme que vai falar muito sobre o crescimento, né? O momento em que a pessoa deixa ou infância, não, né? Não sei, a gente não sabe como vai terminar. Mas deixa um pouco a infância, que seria o ursinho, pra virar um adulto, ter um relacionamento e tudo mais. Exatamente. Então é interessante ver como é que o filme vai tratar isso, né? É um filme de 38 milhões de dólares. Aí teve um orçamento até não tão grande, né? Para os padrões. É absurdo, mas não é absurdo. Um bom orçamento. É um ótimo orçamento. Se botar isso na nossa mão, né? A gente faz eu faço miséria, um filme bem legal. Muito bem, esse é o Ted então, e que está entrando aí de novo nos cinemas no dia 21 de setembro. A promoção que o Cinemação está fazendo vai até o dia 20, porque dia 21 o filme entra em cartaz e a partir daí a gente já precisa ter o nome do vencedor para mandar os ingressos para ele. Exatamente, e assim que sair o vencedor, que ele vai ter que mandar o mais rápido possível o endereço. A gente vai entrar em contato, né? A gente vai entrar em contato com o vencedor e ele manda pra gente os dados dele, a gente manda pra lá o ingresso. E se possível, né, que a gente estava pensando hoje, seria muito legal se esse vencedor compartilhasse com a gente a saída dele ao cinema, né? Exatamente. Ou com vídeo, ou com foto. De repente, dos ingressos. Dos ingressos, ele no cinema, indo lá e tal. Seria bem legal compartilhar isso com a gente ia gostar bastante disso. Saber que o Cinemação levou uma pessoa ao cinema. Nossa, ia ser muito gostoso. É isso aí. Então é o TED. Vai lá na página do Cinemação no Facebook e aproveita para participar.
mortos-vivos, gente que morreu e voltou à vida e que veio pra matar a gente, basicamente nos destruir, né? Esse é os filmes de zumbis que a gente veio falar pra vocês aqui. São filmes que todo mundo já viu. Alguém já viu algum filme. Pode ser que você não tenha certeza que aquele é um filme de zumbi. Mas, cara, se o cara morreu e ele acordou depois, ele é um zumbi. E se ele ainda tentou comer o personagem principal, ele é um zumbi. Então você assistiu um filme de zumbi. Sim. Aliás, um exemplo muito simples. Se você já viu o clipe Thriller do Michael Jackson, Exatamente. você viu um filme de zumbi, porque ele nada mais é do que um curta-metragem de zumbi. Exatamente. E o mais famoso deles, né? Provavelmente o mais famoso. Porque é o filme precursor aí dos zumbis. É a trilha sonora romântica dos zumbis. Porque quando você vê um zumbi andando daquele jeito clássico, a primeira coisa que você pensa que ele vai fazer é começar a dançar a dancinha do Michael Jackson. Michael Jackson, exatamente. Bom, mas esses filmes, eles já estão aí no mercado há muito tempo, né? A gente tem grandes sucessos hollywoodianos, até fracassos e até filmes de comédia, filmes que não tiveram graça nenhuma. Qual filme que você lembra assim, que de bate pronto assim, que foi um filme de zumbi que você curtiu? Cara, eu vou colocar o Zumbilândia na frente. Porque eu acho que o legal do zumbi é que é engraçado, né? Zumbis são engraçados. E o Zumbilândia é muito isso. Ele tira sarro, ele brinca, enfim, de um jeito bem legal. Claro, tem um outro de comédia, mas eu vou falar depois, Rafa. Eu vou falar já. O Zumbilândia eu achei sensacional, é engraçado. Tem aquele cara, não é o Mark Zuckerberg, aquele cara que fez o Mark Zuckerberg, né? É Jesse Eisenberg. Esse mesmo. Mas eu achei, assim, quando eu assisti eu me surpreendi, eu não tava esperando alguma coisa tão engraçada assim, e eles tiram sarro desses filmes de zumbi, dessas situações com zumbis e tudo mais. Exatamente. Não, e esse filme, ele, pra quem ainda não assistiu, é um filme que se passa assim meio num mundo meio apocalíptico, assim, né? O mundo tá acabando, os zumbis estão dominando, e o Jesse Eisenberg começa o filme mostrando como fugir de zumbis, quais são as características que você tem que ter para escapar dos zumbis, e daí eles vão juntando uma turma que tá fugindo desses zumbis. Ele ensina um pouco. E daí ele se junta com outros personagens ao decorrer do filme. Entre eles está o Woody Harrelson, tá a Emma Stone, tá a Abigail Breslin. Então ele vai se juntando com esse pessoal e vai montando a história. Só que o personagem do Jesse, que se chama Columbus, né? Ele tem assim uma tática um pouco mais medrosa, né, dos zumbis. Tipo, ele arma toda uma estratégia para fugir dos zumbis. Exatamente. Enquanto, por exemplo, o personagem do Woody é um personagem mais valentão, é metido a ir lá e arrebentar o zumbi mesmo, não quer saber. Mas o legal do filme são as piadas, as sacadas, exatamente. As coisas engraçadas. Eu acho que é interessante citar que nesses filmes de zumbi, uma coisa muito legal é justamente a maquiagem, né? Que são maquiagens que são feitas, demoram muito tempo para ser feitas e elas ficam bem reais, assim. Você tem uma noção bem clara de como seria uma pessoa em putrefação, em estado de putrefação, assim. Depende muito, né? Porque, lógico, por exemplo, na série do Resident Evil, a gente tá falando de zumbi porque o Resident Evil 5 tá aí nos cinemas, né? My name is Alice. I work for the Umbrella Corporation, a giant underground laboratory developing experimental viral weaponry. But there was an incident. The virus escaped and everybody died. My name is Ellis.
Ich habe für die Umbrella Corporation gearbeitet in einem geheimen Untergrundlabor zur Entwicklung experimenteller Virenwaffen. Es gab einen Unfall. Tá fazendo o maior sucesso. A crítica já tá no Cinemação pra todo mundo ler, que eu escrevi. A única coisa legal do Resident Evil 5 é a Mila Jovovich, que tá lá de roupinha apertada, matando zumbis. E nem tem tanto zumbi, e na o 3D? Verdade. O 3D é muito bom, é verdade. O 3D é muito legal, o 3D é sensacional. O Paul W.S. Anderson, que é o diretor do Resident Evil 5, o cara sabe fazer 3D, ele sabe, ou talvez ele faça isso na cagada, como a gente fala. Mas ele sabe usar bem o 3D, assim, fazer coisa 3D bonita, né? Com aquelas 3D mesmo, 3D gravado em 3D, não é nada convertido. Mas o filme em si não é nada demais e nem tem tanto zumbi no fim das contas, porque o legal do Resident Evil é que tem muito zumbi. O 4 teve zumbi pra caramba. Aí esse aí vai lá e não tem tanto, tem uma meia dúzia e tal. Mas de qualquer forma é interessante. Mas assim, a maquiagem continua sendo um forte, né? Por exemplo, eu já li que as pessoas que vão interpretar zumbis e tal, às vezes passam 6 horas fazendo maquiagem. Sim, ficam 6, 8 horas só fazendo a maquiagem. Porque é muito detalhe de olho, de pele, e eles capricham bem. Não, lógico que tem todo o apetrecho tecnológico por trás, mas aquela coisa artesanal de ir lá e ficar em cima da pessoa, colocando tecido, puxando, colocando a tinta para simular o sangue e tal. Ainda em filme de zumbi a gente vê isso de uma forma muito clara, e né? Geralmente são aquelas hortas de zumbi, né? Muito zumbi. Provavelmente é muita gente fazendo maquiagem, tudo exatamente. Mais. E a gente tem aí como um dos pais dos filmes de zumbi o filme O Despertar dos Mortos, né? Foi um filme que na época foi completamente assustador, um filme de 1981 do George Romero, que é considerado um dos maiores diretores de filme de terror, né, do cinema mesmo, assim, é um dos maiores diretores desse tipo de filme de terror, é o George A. Romero. Inclusive, é engraçado isso, porque o filme O Despertar dos Mortos, que em português sem esse título, na verdade ele chama Dawn of the Dead, em inglês. Ah, tá. E recentemente, em 2005, foi lançado, em português mudou de título, mas em inglês manteve o mesmo. Então foi o Dawn of the Dead, aí eles traduziram para o português para A Madrugada dos Mortos, que é um remake do filme do George Romero, né? Entendi. A maioria dos críticos não considera ele melhor, mas ele não deixa de ser um remake do filme O Despertar dos Mortos. George Romero, que também participou do Silêncio dos Inocentes, até como ator no filme, né? Ele foi produtor de alguns filmes de terror. Em 2010 ele fez aquele filme A Epidemia, que é um filme que também tem um pouco dessa coisa dos mortos e tal, mas como você falou, é um dos pais aí dos filmes de zumbi. Eu acho legal destacar que esse filme, o Despertar dos Mortos, ele foi, na verdade, produzido em 78, mas ele foi lançado em 81, ou seja, 2 anos de produção de filme aí. E o filme teve um orçamento de $650 mil. Era outra época. E assim, como eu falei desse negócio da maquiagem, naquela época a maquiagem era uma coisa muito mais até valorizada do que hoje, porque hoje você tem essa facilidade tecnológica por trás, né? Agora, nessa época, em 81, em 78, em 81, você tinha essa coisa da maquiagem como uma ferramenta muito clara, assim, era muito valiosa, porque você não tinha esse apetrecho da tecnologia e você tinha que utilizar todo o seu arsenal ali artesanal, vamos dizer assim. E o Despertar dos Mortos, ele é considerado
como teve muito na década de 80, né, filme de terror, que o pessoal chama de filme B, né, que são aqueles filmes mais com baixo orçamento, né, mais tosco, né, aí o pessoal hoje em dia, na época causava muito medo, porque as pessoas não estavam acostumadas, hoje em dia a gente está acostumado a ver tanto filme pesado e tudo mais, o pessoal geralmente assiste esse tipo de filme para dar risada, né, e acho que é por isso que surgiram comédias, né, adaptações. Por exemplo, uma coisa muito, muito engraçada, o filme, o remake do Despertar dos Mortos, que foi chamado em português de A Madrugada dos Mortos, ele foi lançado em 2004, né? Eu falei errado, até falei 2005. Ele foi lançado em 2004. E na mesma época em que ele foi lançado, na Inglaterra, seria lançado o filme que em português chama Todo Mundo Quase Morto. You wanna dance? It's 4 in the fucking morning! It's Saturday! No, it's not. It's fucking Sunday. And I've got to go to fucking work in 4 fucking hours because every other fucker in my fucking department is fucking ill. Now can you see why I'm so fucking angry? Fuck yeah! Todo mundo quase. Só que lá na Inglaterra eles proibiram esse filme de estrear na mesma data que esse. Por quê? Porque em inglês o Madrugada dos Mortos chama-se Dawn of the Dead, e o título do Todo Mundo Quase Morto é um trocadilho, chama Shaun of the Dead. Entendi. É um título muito parecido por causa do Shaun, que é o personagem principal. Então foi engraçado, porque o que eles fizeram? Eles obrigaram o Shaun of the Dead, que é o Todo Mundo Quase Morto, estrear 2 semanas depois da Madrugada dos Mortos. Entendi. Por causa dessa semelhança de títulos. E, o Todo Mundo Quase Morto é um filme também muito engraçado. Muito engraçado. Eu coloquei o Zumbilândia na frente, mas talvez ele esteja empatado, talvez seja até melhor. Ele tem aquele típico humor britânico, sutil e meio satírico. E é engraçado, uma das coisas mais legais. No começo do filme, o mundo já está quase dominado pelos zumbis. Mas o Shaun não percebe. Então eles fazem uma sátira à sociedade de hoje. Porque o que você faz? Você não olha pra cara da pessoa. Você passa reto, tem aquele monte de gente na rua, você não olha na cara de ninguém, você passa. Então é muito engraçado, porque aparece um monte de zumbi assim, e o cara nem percebe, porque a gente realmente, né? Se for fazer uma crítica à sociedade de hoje, a gente não olha no rosto das pessoas, não presta atenção. Então, às vezes, se parar pra pensar, se o mundo de repente for dominado por zumbis, pode ser que a gente demore pra perceber. Não, e o Shaun ainda é um cara meio depressivo, né? Ele é aqueles derrotadões, assim, que mora sozinho, que fica sozinho. Ninguém gosta dele, é namorado, os colegas de trabalho, ninguém gosta dele. Então ele demora mesmo a perceber, até por conta dessa depressão, né? Que a gente pode até dizer que é uma doença hoje, né? Essa coisa da depressão. Mas ele e daí ele é meio zoado, e daí tudo ele começa a fugir, né, dos zumbis no filme, mas sempre com aquela coisa bem ácida, aquele humor bem ácido, típico dos britânicos. Assim, é um filme muito engraçado. Eu acho que os melhores filmes de zumbis são as comédias. Zumbilândia e Todo Mundo Quase Morto. Agora, tem recente com o astro hollywoodiano, né, Will Smith, que é o grande sucesso do Eu Sou a Lenda. Que também é um filme de zumbi. Ele não deixa de ser um filme de zumbi. Tem lá as pessoas que foram, na verdade, não morreram, elas foram quimicamente alteradas, mas elas se tornaram uma espécie de zumbi, porque elas gostam da carne humana, né? E eles vão atrás, esses zumbis do Eu Sou a Lenda, eles vão atrás dos homens, né? E o filme conta a história do Will Smith, que é uma das pessoas que ficou para trás quando o vírus se espalhou. Ele, na verdade, ele tem uma resistência ao vírus. Ele tem uma resistência, ele conseguiu... E ele fica tentando se salvar na cidade, numa Nova York abandonada. E completamente abandonado. O cara tá sozinho. E os zumbis do Eu Sou a Lenda são meio esquisitos. Uma coisa que eu concordo, ninguém se preocupou em fazer maquiagem, não. Eles são todos feitos no computador, né? Feitos com efeito visual, e fica meio falho. Tem uma cena que é bem de perto, né, com eles, fica meio eles ficam meio esquisitos, mas não deixa de ser um filme de zumbi.
e uma superprodução e tudo mais. Não, e esse filme, ele tem ainda a participação brasileira da Alice Braga, que tá lá. Tem a Alice Braga. A Alice Braga tá lá e ela não é um zumbi, ela interage com o Will Smith, ela é uma pessoa viva no meio dos zumbis também, e ela encontra o Will Smith lá e tal. Então acho que é legal esse filme. Pra quem não assistiu, vale a pena assistir. E que o Will Smith, tipo, mais uma vez levou todo o talento dele à flor da pele lá, porque ele tem uma ótima interpretação no filme, né? E a capacidade dele, né? O Will Smith é um dos caras que mais chama público, pelo exatamente. menos nos Estados Unidos e em boa parte dos países. Ele é muita muito gente bom. vai ver os filmes dele só por causa dele. Não, ele é muito bom. Ele é um cara, fora a parte de ser todo extrovertido, ele tem esse talento de adaptação, né? Ele faz comédia, ele faz romance, ele faz filme de zumbi, ele tá em todas, né? Então eu acho que vale a pena. Pra quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu Sou a Lenda, com Will Smith. Outro filme que eu acho legal, Dani, é o Planeta Terror. É um zumbi, mas não é. Então, não é totalmente zumbi, né? É mais ou menos zumbi. E por ser ele não é um filme B que nem os dos anos 80, mas ele remete a esses filmes B dos anos 80, ao tipo de filme que era feito, né, na época, que eram como se fossem uns média-metragens, assim, exatamente, que exibidos. E o Planeta Terror, na verdade, são várias histórias que é como se fossem várias médias-metragens juntos, assim, né? São 3 histórias, assim. Nesse filme do Planeta Terror, a gente tem como grande... Pra quem não assistiu o filme, ele tem como grande imagem central aquela menina que tem uma arma no lugar de uma perna. Ela tem uma metralhadora no lugar da perna, né? E ela vai lá pra lutar e tá lá no meio dos bichos lá, sei lá, né? Porque também, como o Dani falou, não é zumbi, bem zumbi, né? Mas entra na categoria, né? A gente pode botar na lista, assim, filmes de zumbi, tá lá. Terror, entra lá. E como a gente falou do Despertar dos Mortos, né, que é o clássico do George Romero, ele na verdade tem sequências, né? Na verdade, o Despertar dos Mortos é considerado um dos grandes clássicos, mas ele é a sequência do filme A Noite dos Mortos-Vivos, de 68. Então tem em 68 A Noite dos Mortos-Vivos. Legal. O Despertar dos Mortos em 81, Dia dos Mortos em 85, e daí teve o Terra dos Mortos em 2005, Diário dos Mortos em 2007 e A Ilha dos Mortos em 2009. São todos sequências, e aí tem todo um debate, porque pouquíssimas pessoas acham que alguma coisa superou os 2 primeiros filmes lá de 68 e 81, né, que são os 2 primeiros. Mas e esses últimos são considerados muito ruins, assim, pela maioria das pessoas, né, de 2008, 2007. A Ilha dos Mortos é muito ruim, cara. Então, A Ilha dos Mortos, o Diário dos Mortos de 2007 já não tem mais. Eles tentam fazer uma coisa, acho que muito moderna, sendo que o legal era ser aquele visual da década de 80. Então eu acho que perde um pouco. E realmente são só continuações de franquias, né? Que é aquela pegada que, inclusive, na crítica do Resident Evil eu comentei do Anjos da Noite e do Velozes e Furiosos. Não são de zumbi, mas são franquias que continuam por continuarem, né? Só, vamos continuar, vamos fazer uma continuação, né? Mas de qualquer forma, o filme, O Despertar dos Mortos, o Dawn of the Dead original, ele tem uma série de filmes que marcam um desdobramento, essa, né? Tudo dos mortos. Mas o Madrugada dos Mortos de 2004, na verdade, não é. Ele é um remake desse primeiro Dawn of the Dead. Entendi. Não, daí você falou sobre esse negócio dos filmes que eles tentam
trazer uma história mais moderna e tal, né? Daí eu tava lembrando do Hack. O Hack, que daí é um jeitinho mais modernoso de contar a história. Né? Ele tem um pouco daquela pegada do Atividade Paranormal, mas ele envolve um pouco essa coisa também dos zumbis. Um pouco, ele envolve totalmente esse negócio dos zumbis. Porque ele tem aquela coisa da câmera, da primeira pessoa, é uma pequena produção espanhola, né? E ele conta a história lá da repórter Ángela Vidal. Daí tem aquela coisa assustadora que ela anda para um lado, anda para o outro, aquela coisa escura. Eles estão presos no interior de um edifício, né? Então aí você escuta barulho e tal. Então é um filme até assustador. Ele chega a ser um terror até, voltado para essa coisa dos zumbis, né? Eu acho que é um filme que conseguiu passar esse medo, assim, essa história de zumbi de uma maneira mais autêntica até, né? Do que outros filmes que mostram zumbis, a mãozinha saindo da terra e tal. E no caso do... Assim, se for parar pra fazer aquela comparação com o visual do filme, o Hack tem esse jeitinho que ele abriu, foi um dos que abriram essa moda, né? Na verdade, acho que o primeiro de todos... não o primeiro de todos, mas o primeiro que abriu a moda mesmo, foi A Bruxa de Blair, que não é um filme de zumbi, exatamente. mas tem esse visual de câmera, né, como se fosse uma coisa acharam, é como se fosse fatos reais filmados por alguém que estava com a câmera e tudo mais. Exatamente. Isso agora já até ficou cansativo, porque tem um monte de filme de terror que o pessoal usa isso como desculpa para achar que deixa mais aterrorizante e disfarçar gasto pequeno, né? Você gasta muito pouco com esse tipo de filme. Não, mas tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer. E o Hack é um dos, provavelmente, o mais assustador de todos. Exatamente. Acho que a maioria das pessoas colocaria ele como o mais assustador. Trilha sonora enviada pelo Carlos Fuentes, que mandou o nome da música, o nome dos artistas e tal, através do Twitter. É isso aí, o cara mandou a trilha sonora de Twister. O Twister é um filme, já faz um tempo que ele saiu, né? Ele foi feito em 96. E é um filme que na época chamou muita atenção do pessoal, porque era um filme dessas tragédias naturais que mostra a parte o furacão, os tornados e tal, e alguns caçadores de aventura indo atrás desses tornados para implantar lá microchips e tal, porque eles queriam estudar os tornados. E daí eles ficam indo atrás dos tornados no filme inteiro e dá certo, não dá certo, tem falha, tem romance no filme. E os grandes astros do filme era a Ellen Hunt e o Bill Paxton. A Ellen Hunt na época ainda não tinha toda essa notoriedade que ela tem hoje. Acho que foi o grande começo dela. Foi o grande filme, pelo menos o que deu muita fama pra ela. Com certeza. E é um filme que é uma aventura assim, misturada com suspense e tal. E é um filme que é muito legal. É um filme de aventura. É divertido. É divertido e é um filme que marcou época, assim. Porque eu lembro que desses filmes de desastre natural, assim, ele foi um dos que mais foi reprisado. Foi indicado a Oscar com melhor som, melhor efeitos especiais. Chegou a ganhar a BAFTA de melhores efeitos especiais.
E é um filme que teve um orçamento de 92 milhões de dólares. Então é um filme que teve um orçamento bacana, assim, um orçamento bem proveitoso, né? E eu lembro dele muito da televisão, né? Televisão. Ele foi muito reprisado na TV. Exatamente. TV paga, TV aberta e tudo mais. Eu lembro que eu assisti o filme e depois eu vi várias vezes picotado, assim, trechos, né? Quando tá passando na televisão, quando você tá lá zapeando e assiste um pedaço. E que realmente é um filme bem divertido mesmo. Ele é bem divertido e marcou época. A trilha, como vocês estão vendo, é também bem legal. É bem legal. E a direção desse filme foi feita pelo Jan de Bont, que também foi produtor de Minority Report e que teve na direção aí um pouco mais recente, assim, uma das últimas direções dele foi da Lara Croft, Tomb Raider, com a Angelina Jolie, né? E ele tava lá. Então é um filme assim que tem um diretor legal, é um filme que tem atores bons também, e é um filme que teve bastante foi um dos filmes que naquela época usou muito desses recursos de computador assim tal, até para reconstruir os furacões, né? Que na época o filme é de 96. Então não era uma época que essa tecnologia era tão usada, mas para um padrão de desastre natural, ele foi bem usado, foi bem empregado mesmo. Inclusive a música do filme Twister, que foi enviado pelo Carlos através do Twitter. Tem que tomar cuidado para não confundir. Se ele não mandou o filme Twitter através do Twister. Exatamente, Então curta aí a música da banda Van Halen, chamada Human Beings, que é do filme Twister, enviada pelo Carlos Fuentes. Final de mais um podcast Cinemação número 9. E o próximo? O próximo é o... Peraí, deixa eu pensar. Nossa, acho que é o 10, né? O próximo é o podcast Cinemação número 10. Com toda certeza é o podcast Cinemação número 10. E com certeza esse podcast número 10 vai arrebentar a boca do balão. Tipo, puta termo velho esse, né? Bem velho. Mas beleza. Bom, pra encerrar o podcast Cinemação número 10, como o Henrique não está presente, o frasista de hoje é o Daniel Cury, nosso frasista. E ele foi atrás de alguma frase para inspirar o pessoal a passar essa semana. E qual é a frase da semana, Dani? É uma frase quase que política para os tempos de hoje, né? A frase, na verdade, é uma pergunta e uma resposta. Legal. Eu vou ler e depois eu vou explicar. Legal. A frase é a seguinte: pra que tentar? E a resposta: levante-se, não desista, vamos conseguir. Aí você pensa, nossa, é uma frase. Direta. Não desista, vamos conseguir. De que filme é essa frase? Que filme? Do filme Tempos Modernos. Famoso Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Um dos grandes clássicos do cinema. Essa frase você com certeza não está ouvindo agora. Não. No Cinemação, no podcast. Não. Porque o filme é mudo. Então essa frase, na verdade, ela é mostrada nos letreiros de um filme mudo. Exatamente. O filme tem até umas canções, né? Tem uma música que ele canta no finzinho, o Chaplin canta. Mas ele é um filme essencialmente mudo. E essa frase, ela é eu acho bem significativa pro momento que o mundo está vivendo hoje. Por quê? Uma frase segura, simples, né? Simples. E o que acontece? Ela é do Tempos Modernos. Os Tempos Modernos
ele foi feito no contexto da quebra da Bolsa de Nova York, da crise que teve lá em 1929. Exatamente. Foi uma crise mundial que teve, e lá nos Estados Unidos todo mundo começou a passar fome e tudo mais. Isso mostra muito no filme, né? O Chaplin é um personagem que, enfim, se apaixona, e daí ele vai morar com a mulher num casabringer, eles não têm dinheiro pra nada. Exatamente. E eles tentam de tudo pra ganhar dinheiro, e ele trabalha pra caramba e tudo mais. Fantástico. É fantástico. É demais, mano. E tem tudo a ver, acho que, com o momento de hoje. É. Mundialmente falando, a gente está vivendo uma crise financeira que o mundo todo está vivendo, e que tem a ver com essa frase. Com certeza essa frase foi feita para alavancar um pouco os ânimos das pessoas que estavam desanimadas, né? Então a mocinha pergunta: para que tentar? Ele fala: levante-se, não desista, vamos conseguir. E acho que tem tudo a ver um pouco com o momento de hoje do mundo. E hoje a gente está encerrando o podcast com a trilha de Tempos Modernos que você está escutando aí. É porque esse filme é demais. E eu acho que essa frase mostrou também o espírito do cinemação. O cinemação tem um espírito que é um espírito muito diversificado, porque a gente falou hoje sobre zumbi, falou sobre Ted, e estamos encerrando com Tempos Modernos. Tempos Modernos, Charlie Chaplin. Então é perfeito. A gente vai em todas, não tem jeito. Claro. Dani, repete a frase aí pro pessoal. Para que tentar? Levante-se, não desista, vamos conseguir. E vamos conseguir. Gente, mais uma vez, obrigado pela presença de todos vocês. Participe da promoção TED no Facebook do Cinemação e concorra aos ingressos, o par de ingresso para ir assistir o filme TED, que está estreando agora dia 21 em todos os cinemas do Brasil. Dani, muito obrigado pela presença. Obrigado, Rafa, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. E vamos nessa que amanhã tem muito mais para atualizar no Cinemação. Valeu, gente, até a próxima. L'espinache o la bouchon, cigarette portobello, siracchi spaghetto, ciletura, ciletua.